Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Gente em Gestão. Nessa época em que você tem que manter o isolamento social, você está se preocupando com a sua alimentação? Tem comido de maneira saudável? E você já ouviu falar em algum tipo de alimentação que pode ajudar a melhorar a sua imunidade? Para falar sobre alimentação em tempos de coronavírus, nosso convidado hoje é o nutricionista Ney Felipe Fernandes. Além da graduação em nutrição, ele também é mestre em biologia molecular e doutorando em saúde pública. Com vocês, Ney Felipe. Tudo ótimo, Emerson. Obrigado pelo convite. Que bom que você está aqui com a gente hoje. E você, a gente já conversou um pouquinho, né, antes de começar aqui a entrevista, mas o nosso principal assunto agora, nessa época que a gente está, obviamente, é esse afastamento social, coronavírus, pandemia, né? Tá todo mundo meio apreensivo ainda, o que fazer. E acho que isso gera muita ansiedade, essa questão dessa incerteza que a gente está, não sabe quanto tempo vai ficar nesse afastamento social, né? Não sabe bem o que vai acontecer ainda. Em relação a essa parte de nutrição, existe algum alimento, de repente, ou alguma coisa que a gente pode fazer que possa melhorar a nossa imunidade? Emerson, isso é uma coisa que realmente existe, mas a gente não pode confundir que a coisa pode ser preventiva ao coronavírus em específico, né? Lembrando que a gente tem dois tipos de imunidade inata, imunidade adquirida, e o coronavírus, ele depende da sua imunidade adquirida, ou seja, você precisa ser exposto ao patógeno para adquirir imunidade contra ele, né? Mas a nutrição pode te ajudar muito na imunidade inata, que é a que vai te fazer driblar esse contratempo caso você seja, infelizmente, infectado, ou caso você se exponha menos a isso. É importante saber disso, porque, infelizmente, algumas pessoas, não sei se é buscando de uma forma um marketing barato, alguma coisa assim, prometem através de dietas, suplementos e shots milagrosos aumentar a imunidade contra o coronavírus. Isso realmente não existe. O que a gente pode pensar nesse ponto de vista é a imunidade como um contexto fisiológico bom, né, que não vai te ajudar só na questão do coronavírus, vai te ajudar na vida, né? Então, hoje, sim, um dado muito importante que a nutrição tem hoje em dia é que 80% da tua imunidade depende do intestino, ou seja, o nosso intestino é o maior órgão imunológico que a gente tem. Outro dado importante, que a serotonina, 70% da serotonina que a gente produz no corpo, lembrando que serotonina, né, depois a gente vai falar disso sobre ansiedade, serotonina é o hormônio do prazer, né, 70% de serotonina produzida é pelo intestino, né, então por isso que quando as pessoas têm o intestino preso, a gente fala que elas estão enfesadas, né, ou seja, o intestino preso deixa as pessoas mal-humoradas, deixa as pessoas, parece que o dia não funciona direito. Lógico que se a gente entrar no âmbito técnico, essa serotonina, ela não passa pela barreira hematoencefálica, né, que vai lá para o cérebro e tudo mais. No entanto, no intestino produzimos um aminoácido chamado triptofano, que é o precursor da serotonina cerebral. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma coisa tão simples como a saúde intestinal, as pessoas nem imaginam o impacto que ela pode ter na vida das pessoas. Então, as pessoas costumam reduzir a nutrição muito com calorias. A maçã tem 100 calorias, esse chocolate tem 100 calorias. Se é por 100 calorias, eu vou consumir o chocolate. No entanto, elas desprezam todo o contexto de um alimento que vai trazer fibra, que vai trazer vitaminas, que vai trazer outras coisas. Então, hoje a nutrição, ela está num patamar muito legal, porque a gente foi além da caloria, né? A gente costuma dizer que caloria é só a pontinha do iceberg. E nesse sentido, dizer que a nutrição auxilia a imunidade, a gente está completamente certo, porque enquanto eu tiver saúde intestinal, consumir as vitaminas e os minerais de maneira suficiente, o meu corpo se apresenta melhor ante as hostilidades do ambiente. E essas hostilidades do ambiente são necessárias para que eu me adapte e me fortaleça. Não sei se eu respondi exatamente, né, o que você queria, mas eu não queria dar uma resposta muito rasa, né? Não, claro, é ótimo. Acho que eu entendi, sim. Eu acho que pelo que você falou, ia ser algo que, pelo menos, né, eu não tinha ideia. Acho que, de repente, grande parte das pessoas aqui não tinha. Quer dizer, você tem que manter pode dizer assim, uma saúde intestinal Perfeito. para que você tenha uma imunidade melhor, né? De uma maneira geral, o que geralmente a gente ouve falar, não, que você tem que manter uma alimentação saudável, né?
Nesse momento, o que seria, então, talvez pensando nisso, de manter uma imunidade, né, boa, um nível de imunidade bom e um nível, né, de saúde intestinal bom, o que seria uma alimentação saudável para esse momento? Bom, eu começaria dividindo. A gente sempre aprende a dividir os alimentos em carboidratos, proteínas e gorduras, mas nesse prisma que você está me levantando, eu acharia legal a gente dividir os alimentos em duas classes principais: os pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios. Lembrando que a inflamação, ela é uma resposta muito importante do corpo e tudo mais, é importante, só que a inflamação desenfreada, ela é responsável pelas doenças crônicas não transmissíveis, que segundo a Organização Mundial de Saúde, são responsáveis por 70% das mortes do mundo hoje. Então, pegue 70%, assim, ó, doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando de doenças cardiovasculares, de diabetes, de obesidade, de doenças neurodegenerativas, de doenças pulmonares. Todas essas doenças, na sua gênese molecular, é inflamação. Na sua gênese molecular, câncer, né? Então, o problema maior da nossa sociedade ocidental é que a gente fica muito com os alimentos pró-inflamatórios, e como eu falei, a inflamação é boa, tudo bem, o problema é que se for só pró-inflamatória a tua alimentação, e a gente esquece de consumir mais alimentos anti-inflamatórios. De quebra, já te digo que alimento anti-inflamatório são gorduras boas, aí a gente entra com ômega 3 e ômega 9, já vou dizer as fontes. A gente entra com os fitoquímicos que tem nas plantas e com os pré e probióticos, ou seja, saúde do cocô de novo. Caímos de novo no papo do cocô. Por quê? Então, veja bem, eu vou pegar e falar primeiro sobre as gorduras anti-inflamatórias. O que é importante o ômega 3 e o ômega 9? O ômega 3 é peixe, é linhaça, chia, né? Ômega 9, o ácido oleico, a gente vai encontrar na azeitona, no azeite de oliva, no abacate, né? Eu estou colocando isso porque logo a pessoa se pergunta, tá, mas e o ômega 6? O ômega 6 a gente encontra em gema de ovo, a gente encontra em qualquer carne, e o ômega 6 ele é pró-inflamatório. E como eu falei, não tem problema ingerir pró-inflamatório, o problema é o excesso. Para você ter uma ideia, Emerson, os nossos ancestrais, eles ingeriam uma proporção de 3:1, de ômega 6 para 3. Hoje a nossa proporção é 40:1. Então a nossa dieta se tornou pró-inflamatória azaça, né? Então a gente tem que cuidar disso. Aí nos fitoquímicos a gente entra com fruta e vegetal, né? Por que a gente fala assim, uma taça de vinho por dia é bom para o coração? Porque na verdade é isso, a uva ela é anti-inflamatória e a inflamação é a origem da doença cardiovascular, né? Então, quando a gente fala assim, a canela é bom para o diabético, canela é rica em ácido cinâmico, cinnamaldeído, que faz com que o diabético tenha uma melhor resposta porque não tem insulina, né? Então a canela ela estimula a tua glicose a absorver. Isso é muito importante. A canela, eu digo, é o condimento mais interessante que as pessoas deviam ter no seu dia a dia. Canela e cúrcuma, né? A curcumina do açafrão, né? Aí a gente fala de pré e probiótico, ou seja, manter a saúde do cocô em dia. Tem paciente que chega para mim que quer emagrecer, eu pergunto para ele, eu falo assim, você tá fazendo cocô todo dia? Não. Então esqueça emagrecer antes disso. Então, na primeira coisa que nós vamos fazer, você fazer o cocôzinho bonitinho todo dia. Depois a gente pensa em emagrecer. Então, isso é consequência de um trânsito intestinal saudável. Aí, nos pró-inflamatórios, a lista é fácil. A gente pode começar pelos ultraprocessados, né? Qualquer fast food, hoje em dia isso daí está muito claro, estudos biomoleculares, fast food aí a partir de 4 semanas ingerindo cronicamente fast food, você já inflama o intestino, você já faz resposta imune. Então quando a gente pensa na dieta saudável para o sistema imune, para a saúde, você tem que priorizar isso, os alimentos anti-inflamatórios, porque de pró-inflamatório a gente já tem em abundância. Entendi, né? Eu acho que enquanto você estava falando aqui, eu pensando em tudo isso, até nos comportamentos, né, que eu geralmente tenho, que muitas pessoas têm, talvez a palavra que ficou de tudo isso para mim seria talvez o equilíbrio, né? Você manter um equilíbrio, quer dizer, não tem tanto problema você, sei lá, comer talvez, sei lá, um doce de vez em quando, um chocolate, Lógico. ou enfim, alguma coisa, mas a questão é você, por exemplo, talvez, hoje, sei lá, hoje não, porque não tem como a gente ir num churrasco com os amigos, por enquanto não tem como ir agora. Mas de repente, hoje eu exagerei um pouco na carne aqui em casa. Então tá, amanhã eu vou ficar mais tranquilo de carne, vou comer mais frutas, verduras, Isso. para manter o equilíbrio, né, no meu corpo e no meu intestino.
Isso. Eu procuro, isso que você falou é perfeito, porque eu procuro sempre o caminho do meio da coisa, né? Então, aí você entrou numa pauta importante que a nutrição comportamental cuida, que é assim, as pessoas hoje estão muito carbofóbicas, vamos chamar, com medo de carboidratos. As pessoas têm medo de engordar com qualquer coisa, né? Tem paciente meu que eu tenho que insistir para ele comer arroz e feijão sem medo, né? Então chegou nesse absurdo, as pessoas estão muito fit, eu digo, todo mundo é fit, tem que comer coisa diet, não é assim que funciona a coisa. É importante isso porque a minha prescrição dietética, eu costumo dizer, e em aula também, ela é inclusiva, ou seja, você chega para mim e fala assim, Ney, antes de à noite, eu mato uma barra de chocolate inteira, toda noite, e tem gente que realmente é assim, e eu falo, tudo bem, daí a pessoa fala, não, como assim tudo bem, você não vai me tirar isso? Eu falo, não, você só tem que comer meia melancia inteira antes da barra de chocolate. Deus está liberado para comer a barra de chocolate. Então, veja, eu ganho da pessoa no cansaço, porque a pessoa que come uma meia melancia, ela merece de prêmio comer o tal do chocolate, né? Então, você vai no churrasco, tem o churrasco, mas coma as frutinhas que você foi prescrita, que você se propôs para comer todo dia, mesmo indo no churrasco, né? A gente diz, não precisa chutar o balde tão longe assim. Vocês podem ir no churrasco e tomar um suco de uva no churrasco também, né? Você pode, porque senão você fica ortoréxico nesse sentido, fica fóbico com os alimentos, né? E você vai um dia na casa da tua avó, ela vai fazer um bolinho de fubá, e você vai dizer, não, eu não como essas coisas inflamam. Pelo amor de Deus, né? A vida também não é só contar calorias e ter medo dos alimentos, né? Importante isso do equilíbrio. Isso que você falou agora, da pessoa ficar com um pouco até de fobia dos alimentos, né? Me veio também a seguinte questão, que a gente está, grande parte das pessoas, quem pode agora tá em casa, ou se não está em casa, está mantendo esse afastamento. A gente não sabe até quando isso vai durar, e isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Existem alimentos que podem ajudar, talvez, a combater um pouco essa ansiedade e, ao mesmo tempo, favorecer, quer dizer, deixar a pessoa mais ansiosa ainda? A gente tem que pensar o seguinte: vou dar um exemplo de uma vitamina D, está totalmente ligada com o humor, né? Vamos lá, vitamina D, triptofano, que é o aminoácido que eu falei que produz serotonina, né? Vitamina D, triptofano e ômega 3. Esses seriam os nutrientes que a gente tem que cuidar, né? Então, a vitamina D, o que acontece? Eu moro em casa, mas eu tenho muitos pacientes que moram em apartamento, então ficando em apartamento, então o curitibano ele já não toma muito sol. Ainda ele fica isolado, aí ferrou. E a vitamina D é algo epidemiológico já relacionado. Baixa vitamina D, depressão. Países com baixa vitamina D, suicídio. Né? Então, e a gente sabe que a gente fica mais feliz com a luz do sol, né? Não precisa nenhum estudo para provar que um dia de sol em Curitiba até o curitibano fica simpático, né? A gente sai para os parques, a gente dá bom dia no elevador, né? Então, a gente precisa disso, tem que cuidar. Então, eu recomendo para os meus pacientes agora, nessa época de isolamento, eu até fiz uma listinha aqui, porque veja bem, se eu consumir, a maior fonte de vitamina D é sol 3 vezes por semana, pelo menos 15 minutos, né? Está relacionado com o humor, né? Então, mas vamos pegar aqui, ó, o fígado, que todo mundo fala bem do fígado, ele tem 72 UI de vitamina D por 100 gramas. Mas se eu for para o cogumelo, tem 400 UI. Então, saber escolher a coisa certa, né? Então, eu pego aqui, ó, gema de ovo tem 37 UI de vitamina D por 100 gramas. O salmão tem 600 UI, né? E o salmão ainda tem ômega 3. Então, essas coisinhas, leite fortificado, além de ter vitamina D, o leite é uma boa fonte de triptofano. Leite e banana. Triptofano é aquele aminoácido que ajuda a produzir serotonina. Então, veja, se eu fizer uma misturinha aqui, ó, iogurte, dando coisa prática para a pessoa que está vendo nós, né? Iogurte, uma banana e farelo de aveia, um mingauzinho. Isso fica delicioso. Eu tenho fibra da aveia, a beta-glucana é fibra da aveia que ajuda, né, o intestino, como a gente está falando, então ela ataca o intestino aqui. Eu tenho a banana com o triptofano e o leite que tem a vitamina D e o triptofano. Aí fechou. Só falta eu jantar um salmãozinho. Se não der dinheiro pro salmãozinho, um ovinho. Pode ser um ovo, né? Então, esse traquejo que a gente tem que ter, por isso que eu digo, eu estou atendendo
graças a Deus, estou atendendo bem aí no isolamento, o pessoal online, o CRN liberou para a gente atender online, falando, cuide da dieta de vocês, porque o corpo de vocês não sabe que vocês estão em isolamento, o corpo de vocês funciona igual no dia a dia, vocês têm que cuidar da alimentação, não ficar bitolado, lógico, né? E os alimentos que aumentam a ansiedade, basicamente são os alimentos fonte de cafeína, a gente tem que cuidar. Tem pessoas mais sensíveis ou menos sensíveis para cafeína. Eu sou extremamente sensível. Eu sempre conto isso, que depois que eu tirei a cafeína, depois do meio-dia eu não tomo mais café, não sei descafeinado. O meu sono melhorou, aquela coisa noturna melhorou. Então, e saiu um estudo legal faz uns 2 anos sobre a passiflora, a passiflora, o maracujá, que ajuda a regular o ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. Então pode ser legal, um chazinho, esses blends de chazinho à noite, que tem melissa, capim-cidreira, etc. Pode ser uma boa jogada aí à noite, fazer um chazinho, e durante o dia limitar o consumo de cafeína, principalmente se você for sensível, e esses alimentos que eu falei são uma boa fonte de vitamina D também. O problema é aquele desbalanço que eu falei, que temos um desbalanço de ômega 3, né, para 6. Então, a gente geralmente, a gordura que o ocidental come não é fonte de ômega 3. Então, realmente cuidar com carinho. Todo dia ingerir uma fonte de ômega 3. Pode ser um dia atum, um dia sardinha, peixe em geral é ômega 3, né? No outro dia, linhaça, faz uma farinha de linhaça com iogurtinho, ou faz um bolinho com linhaça, com chia, né? Procurar variar, né? Dá um Google, assim, fontes de ômega 3, que você procure ver se você está ingerindo aquilo, pelo menos um alimento por dia, já ajuda bastante. Ah, tá certo. Eu acho que disso tudo que você falou também ficou um pouco mais claro que muitas pessoas talvez estejam sofrendo um pouco mais agora, porque mudaram totalmente uma rotina, né? Tinha uma rotina às vezes de trabalho, de estudo, enfim, mudaram a rotina. Como mudou a rotina, a pessoa talvez está mais em casa, fica consumindo alimentos que não consumiria naquela rotina normal e começa, mas eu não estou dormindo bem, meu intestino não está funcionando bem, e talvez não tenha se dado conta que antes ela não comia, sei lá, ela demorava uma semana para comer a barra de chocolate, agora ela come uma por dia, antes ela comia verdura todo dia no buffet, agora ela só faz, sei lá, um ovo, um bife, um arroz em casa e come o que tem, né? Quer dizer, ela acabou mudando todo o comportamento alimentar dela e não se tocou disso ainda, né? E mais uma vez, o intestino pode ser um bom termômetro. Percebeu que nos últimos dias em casa o intestino travou, deu diarreia, ou prendeu? O intestino é um bom termômetro. Eu sugiro para o nosso telespectador que procure no Google escala de Bristol. Vai ter uma escala de formato de cocô mesmo. Você vê qual que é o formato de cocô teu, né? Aí eu te dou uma referência científica mesmo para você ver. Geralmente ali o nível 3 e 4 da escala de Bristol seriam os mais saudáveis, né? Então isso é importante. Se você estiver no nível 3 e 4, está ingerindo fibra suficiente, é importante lembrar, não ingerir só fibra, ingerir água, bastante água. E é engraçado isso que você falou, porque antes desse isolamento, as pessoas falavam assim, eu não faço dieta, não tenho tempo, minha vida é corrida. Agora, eu não faço dieta porque eu fico em casa. Então as pessoas não se decidem o que é pior, né? Aí fica difícil, né? Antes eu não tinha tempo, agora eu tenho tempo, mas sei lá, não tenho motivação. O que seria importante agora, talvez, para as pessoas aproveitarem esse tempo, né, de quarentena, para começar, talvez, a adquirir hábitos, né, mais saudáveis? O que de repente, como que a pessoa, poxa, eu não tinha, minha alimentação era ruim e eu sempre falei que eu não tinha uma alimentação mais saudável porque eu não tinha tempo. Então agora eu estou tendo tempo. Por onde eu começo para começar a ter hábitos mais saudáveis na minha alimentação? Tá, assim, Emerson, provavelmente a primeira coisa seria assim, ter a motivação correta. Ter um motivo. Eu sempre procuro dar para as pessoas um motivo bom. Porque às vezes só o motivo da estética não adianta. Por quê? Porque aquela pessoa já fez dieta, ela sabe que ela tem uma genética, às vezes, que não vai fazer com que ela fique uma musa fitness. Né? Isso não empolga a pessoa a fazer dieta. Só que, se eu falo para as pessoas, olha, 70% das mortes no mundo tem origem na inflamação, e eu posso te dar uma dieta anti-inflamatória. Então aí você pensa assim, cara, que legal, talvez eu nunca seja um atleta de elite, mas eu quero praticar o esporte que eu amo, mesmo na minha performance limitada, pro resto da vida. Eu falo, eu quero chegar no final da vida
e lembrar pelo menos o rosto das pessoas que eu amo, não quero ter Alzheimer. Se eu sei que através da alimentação correta eu posso, né? Eu posso depender menos de uma enfermeira para me cuidar, eu posso ter mais mobilidade, eu posso, né? Aquela história, o envelhecimento ele é obrigatório, né? Mas o adoecimento ele é optativo, porque a gente pode atenuar isso. Então, primeiro eu dou um bom motivo, eu dou um susto nas pessoas, falo, ó, cara, né? Eu quero envelhecer bem. Eu não sou um atleta de elite, mas eu gosto de puxar meu ferrinho, eu gosto de dar minha corrida. Isso eu quero fazer até o máximo tempo que der, né? Então aí elas podem pensar que nesse isolamento é um laboratório para elas testarem. Por exemplo, hoje no Google, no YouTube, o que está tendo de gente ensinando a treinar em casa é um absurdo. É um absurdo. Como o YouTube, essas redes sociais funcionam pelo algoritmo, né? Sempre vai caindo as coisas que você pesquisa. Então, para mim, cai muito treino de casa. Faça treino em casa, tem treino. Fazer treino com uma cadeira, treino no chão, faça algo que estimule o teu corpo não foi feito para ficar parado. Por quê? Porque você veio das cavernas, meu irmão, você saía caçar um javali, então você precisa fazer qualquer movimento. Ah, mas eu não aguento fazer nada. Faz o seguinte, põe uma cadeira e levante e sente 20 vezes, desça a escada, suba a escada, né? Se movimente, porque assim você sinaliza para o teu corpo, olha, você não é um corpo enferrujado, você não precisa atrofiar, né? E o exercício ele também é anti-inflamatório, olha que legal, né? Então eu começaria por aí, dando um bom motivo, exercício físico, buscar talvez um treinador online, fazer qualquer coisa nesse sentido, e a alimentação, não pensar agora, porque as pessoas associam dieta à restrição. Eu sempre brinco que fazer dieta qualquer um faz, até blogueiro fitness faz dieta, agora fazer nutrição é com nutricionista, que essas informações que eu dou aqui, que para muitos nem sabiam, então a ciência, a nutrição é outra coisa, não é fazer dieta. Você pode nunca mais fazer uma restrição na vida, mas nem por isso você precisa comer de uma maneira não saudável, entendeu? Então eu digo assim, nossa, a paciente chega para mim, eu sou muito compulsiva. Ah, você é compulsiva do que? Ah, eu sou compulsivo, mato uma caixa de bombom. Engraçado, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim com compulsão por morango. Ah, eu comi 1 quilo de morango ontem, foi muito louco. Não existe essa pessoa. Eu sou compulsiva por maçã, não posso ver uma maçã, eu como maçã, não existe. Então a nossa compulsão às vezes ela é muito seletiva. Então o problema não é você comer muito, o problema é você comer muita coisa errada. Né? Então, primeiro escolhe essa ideia de que dieta é restrição e coma com prazer. Coma com prazer, faça uma panelona de legumes, coma com prazer, aproveite esse momento para aprender a fazer receitinha. Olha, uma coisa tão básica que eu aprendi a fazer foi iogurte natural, porque eu sou um nutricionista às avessas, receita eu sou péssimo, né? Então, aprendi a fazer iogurte natural, tentei fazer os pão caseiro, foi um desastre, mas é isso aí, aprenda, você vai ter que ficar em casa mesmo, né? Não, isso daí mesmo, ó, talvez seja um caso de estudo aí para você, tá? E esses tempos eu saí, comprei 3 caixas de morango, numa sentada eu comi uma caixa inteira, então foi meio uma compulsão por morango. Eu tenho essa... e talvez seja, obviamente, né, eu imagino até que seja, eu sempre comi muita fruta, assim, fruta, todo dia tenho fruta em casa, e eu já fiz algumas cirurgias também por causa de esporte, e o meu processo de cicatrização sempre foi muito rápido, sabe? Coisas que era para acontecer, sei lá, volta daqui 15 dias, em 10 dias ou antes já estava tudo cicatrizado, estava melhor. Então eu acredito que isso seja devido a muito dessa alimentação, né? Mais você falou, né? Nesse assunto, então, ainda de alimentos, nesse momento que a gente está, todo mundo em casa, né? Eu, pelo menos aqui em casa, a gente tem a gente faz o seguinte: quando a gente quer comprar um doce, quer comprar um chocolate, quer comer alguma coisa, a gente vai e compra. A gente não deixa aqui estocado, porque se tiver, vai. Então a gente deixa aqui. Nesse momento, que alimentos que você recomendaria para que a pessoa tenha realmente aqui em casa, talvez até para não cair nessa tentação de comer uma barra de chocolate a cada sentada para assistir um filme? Perfeito. Então vamos lá, vamos pensar como uma pirâmide mesmo, a base dessa pirâmide tinha que ser fruta e verdura. Fruta e verdura, eu costumo dizer que o ideal do consumo de frutas por dia, tem gente que acha isso exagerado, é você pegar o primeiro número do teu peso e é o número de frutas que você devia comer. O mínimo seria metade desse número. Isso é uma diretriz minha que eu dou básica, não tenho nenhuma referência para dar para vocês, mas que nem assim, eu peso 86, eu procuro no mínimo
4 porções, metade de 8, né? No mínimo, 4 porções de fruta por dia. Uma porção é um punho fechado. Então, veja, uma maçã, ali um cacho de uva, aí toma um suco de uva integral, aquele que só tem uva no rótulo, que você, ingredientes, suco de uva, né? Já foi mais uma porção e uma bananinha. Às vezes essas 4 porções é uma meia melancia, já vale por 4, porque eu sou, assim como sou com morango, eu sou compulsivo por melancia. A melancia geladinha, ela não tem troço melhor. Então, eu costumo dizer isso. Comece como diretriz para ver se você está fazendo isso. Pega o teu primeiro número do teu peso, divide ele por 2, veja se esse mínimo de fruta você come por dia. E digo mais, é a quantidade de vegetal que você deveria ingerir também. Então, veja, uma pessoa que come isso, ela não tem espaço no estômago para comer besteira. A pessoa emagrece comendo muito. Então, diz, para emagrecer eu preciso parar de comer. Eu digo, não, senhor, para emagrecer você tem que comer. Porque comer a coisa certa faz até teu estômago gastar mais caloria para digerir aquela comida. É isso que as pessoas têm que se atentar. Quando for para o segundo andar, vamos pegar o segundo andar, carboidratos. Carboidrato, tudo que tiver fibra, tudo que for integral, arroz integral, pão integral, as diretrizes básicas de saúde pública são perfeitas. Pão integral, batata, mandioca, carboidrato bom, carboidrato de verdade. Miojo não é carboidrato, miojo é um produto. Entende? Produto alimentar é diferente, é um produto que foi estrategicamente desenhado para você comer mais, né? Por isso que existe aquela frase, impossível comer um só, né? Então, tudo estrategicamente feito para comer mais. Separar o que é alimento, o que é produto, alimento in natura. Quando vai para as proteínas, procurar as proteínas ricas em ômega 3, os peixes, ou procurar as proteínas mais magras, os cortes magros de carne, frango, né? E quando você vai para gordura, procurar a gordura boa ali, ó, abacate, as nuts, né? As castanhas, aproveitar que a gente tem essa variedade de castanhas, são tão boas, né, as castanhas, e sempre que possível, pensar assim, eu tô ingerindo pelo menos uns 2 litros de água por dia, eu tô fazendo isso porque a água também atua no centro da saciedade, no hipotálamo, então um corpo bem hidratado, ele sente menos fome, o intestino funciona melhor, você vê que tudo é sinérgico, né, aquela história de o que sobe converge, né, tudo fica encaixadinho com uma dieta saudável. Perfeito, né? Essa questão da dieta saudável, mesmo que você falou, e desses alimentos, eu acho que eu ouvi de um nutricionista também, eu li alguma entrevista com um nutricionista, ele meio que dando o seguinte exemplo. Que alimento que eu devo comer que talvez seja, né, mais saudável? Olha, quando você pega um alimento e você sabe de onde ele veio, olhando, é um alimento que você pode comer. Tá, eu peguei uma banana, veio da bananeira. Eu peguei, sei lá, Ótimo. uma castanha. Quer dizer, agora, quando você pega algo que, cara, putz, isso aqui deve ter sido muito processado. Eu não faço nem ideia de como esse alimento chegou para mim. Opa, ligar o alerta que, de repente, passou por muitos processos e você não sabe exatamente, né, você não sabe dizer como é que foi Sim, feito aqui. Eu acho que vai ter um exatamente. pouco disso que você falou, né? Exatamente. Alimentação de frutas, verduras, etc. Muito bacana. Bom, Ney, eu não quero me estender mais, sei que você tem, né, outros compromissos daqui a pouco, alguns pacientes até. Para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, que mensagem você poderia deixar aqui para os servidores do IFPR, né, quem está vendo a gente, além de tudo isso que você falou, né, o que a pessoa pode fazer agora para tentar manter a calma nesse momento, né, de afastamento social, de repente estar em casa, talvez algumas pessoas estejam realmente querendo ter uma alimentação mais saudável, algumas estejam querendo emagrecer, enfim, né? O que você acha que ela pode fazer, aproveitar esse tempo, então, né, para ir com calma, talvez, e chegar naquilo que ela está querendo? Primeiro de tudo, eu diria assim, aprenda a mapear seu comportamento. Faça uma coisa, agora escreva tudo que você comeu ontem. Faça um recordatóriozinho, tudo que você comeu e veja. Você vai perceber que as coisas têm uma correlação. Você não está assim por acaso. Às vezes você está faltando energia, às vezes você está com muita vontade de doce, está ansiosa, está ansioso, né? Só lembre que, como eu falei, os produtos alimentícios são feitos para não dar saciedade. São estrategicamente, são desenvolvidos por engenheiros altamente treinados, estudados, para que a coisa seja, por exemplo, existe um conceito da engenharia de alimentos que se chama bliss point, que é o ponto, um ponto de, como é que seria a tradução de bliss?
O ponto de êxtase, isso, ponto de êxtase, né? Que eles ficam procurando os alimentos até achar a fórmula que coloca sódio, açúcar para chegar nesse bliss point, né? Eu sempre costumo contar essa história, que quem inventou o suco Tang, né? Foi o Al Claus, que era um químico que fazia dinamite no Niágara, né? Então, os caras chamaram ele para fazer sabão em pó, e ele fez um sabão em pó muito fino, e o cara falou assim, cara, você não consegue fazer um suco desse jeito? Cara, eu acho que eu consigo. Então, veja, isso não tem nada a ver com alimento mais, né? Então, procure nesse recordatório ver o quanto você está comendo de produto, de coisa... aquela história, descasque mais e desembale menos. Veja o que você está usando de que tem embalagem. Se isso não te coloca num looping que você realmente é igual tomar água do mar, tomar água com sal, você vai sentir mais sede, né? Então foque, eu digo assim, a fome ela é igual à raiva, é a mesma coisa que com a raiva, é um instinto, é uma coisa. O problema é, com a minha raiva, eu posso tocar um instrumento, bateria, e tocar bem, eu posso fazer um poema, eu posso fazer uma letra de uma música, com uma raiva eu posso matar uma pessoa, né? O problema não é a fome, não se culpe por ter fome, né? O problema é onde que você despeja essa tua fome, né? Então, primeiro faça esse recordatório, veja o que você está comendo e substitua tudo, ou quase tudo que você está colocando por alimento mesmo. Aqui onde você está comendo pipoca à noite, faz o seguinte, senta com o teu marido, com a tua esposa, e mata uma melancia em dois, porque não? Eu digo assim, cara, eu como uma melancia até eu sentir que eu estou boiando numa piscina de melancia, que eu não consigo mais me mexer, eu paro de comer a melancia. Aí tá bom. Aí não consigo mais comer outra coisa, entendeu? O paladar da gente é muito flexível, então não queira da noite para o dia também ter um paladar saudável também, não é assim, não se culpe por isso, né? Então vá aos poucos introduzindo, pegue 2, 3 frutas que você gosta e consuma, né? Vá aos poucos fazendo isso, não se cobre também mudar da água para o vinho do dia para a noite, isso daí não vai acontecer, isso daí você vai se frustrar. E por último, perca aquela noção que, infelizmente, nós nutricionistas temos responsabilidade nisso, de colocar a ideia de que para ser saudável é caro. Esses alimentos saudáveis são caros. Não. Vá numa feira, gaste tudo que você gastaria em refrigerante, por exemplo, em fruta, verdura, você vai ver o quanto que vai dar, né? Como dá volume. Né? Então, fruta, verdura, eu dei o exemplo da canela. Pensa comigo, a gente precisa, segundo os estudos mais recentes, 3 gramas de canela para ela ter o efeito terapêutico. Ou seja, o quilo da canela, no lugar mais caro que eu encontrei foi em São Paulo, foi R$40 o quilo. Ou seja, 3 gramas, 300 dias, 900 gramas por ano. 1 quilo por ano, são R$40 por ano. Aqui em Curitiba está 30 e pouquinhos o quilo da canela. Então, essa história de que comer saudável é caro já não sustenta mais. Procura sempre variar teu cardápio, deixar ele coloridinho e volta sempre para o mais simples. Eu brinco assim, a nutrição é a única ciência que quanto mais ela sofistica, mais ela te chama para o simples, né? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é basicamente isso. Tá certo, Ney, muito obrigado. Então tá aí, nutricionista Ney Felipe, né, passando grandes dicas aqui pra gente, como você pode ter uma alimentação mais saudável, como você pode talvez ficar um pouco menos ansioso, e cuidar do seu intestino. Ficou a dica aí, coma bastante melancia também. Se quiser um pouco mais de informação, Ney, quem quiser de repente saber mais sobre você, mais informações sobre o seu trabalho, como é que faz para te procurar aí, de repente, um site, redes sociais? Tem o meu site, né, o neifelipe.com.br, mas eu sou muito atuante no Instagram. O meu Instagram é @neifelipef, né? Então tem meu site, neifelipe.com.br, e o meu Instagram, @neifelipef. Lá, toda semana tem dicas e estratégias e textos e etc. Então tá certo, obrigado pessoal, né? Quem quiser informações, então, o site do Ney com Y, né? neifelipe.com.br, ou no Instagram também, que seguir o Ney para ter todas essas dicas maravilhosas para enfrentar esse afastamento social de uma maneira mais tranquila e saudável, e depois, por que não, continuar também, né? Essa pegada de ter uma alimentação mais saudável, de cuidar mais do seu corpo, de repente esse momento agora é um momento de muitas mudanças. Então, por que não você aproveitar para fazer uma mudança também na sua alimentação e sua história de vida? Muito obrigado, Ney, grande abraço. Eu que agradeço.